Boa noite, queridos, graça e paz. Que alegria estarmos reunidos em família para adorar ao Senhor. Eu tenho certeza que a unção disponível neste lugar vai estar afetando a sua vida, o seu lar, e todos nós vamos ser influenciados pelo Espírito e pela palavra. Vamos adorar o Senhor com alegria. Em todo tempo Ele é bom, em todo tempo Ele está conosco. Podemos confiar nele, nos alegrar nele, porque Ele não muda, Ele não falha, Ele é sempre fiel. Aleluia! Vamos adorar. Em meio às aflições, levanto as minhas mãos e canto: Deus é bom, Deus é sempre bom. Em meio à escuridão, em meio ao caos, eu ergo a minha voz e canto: Deus é bom, Deus é sempre bom. Eu canto aleluia, aleluia. Deus é bom, confia, sempre bom. Eu canto aleluia, aleluia. Deus é bom, sempre bom. Obrigado, Pai. Como é bom saber que estás conosco todos os dias, que nos ouve, que nos guarda, que nos livra de todo mal. Em meio às aflições, levanto a minha mão e canto: Deus é bom, Deus é sempre bom. Aleluia!
canto, aleluia, aleluia. Deus é bom, sempre bom. Deus é bom, sempre bom. Deus é bom, sempre bom. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Digno de toda honra e glória. Nós te adoramos, Pai. Reconhecemos a tua bondade e fidelidade, nos seguindo todos os dias. Aleluia! Deus é muito bom. Queridos, em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9, diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Deus, Ele tem nos abençoado, independente daquilo que a gente vive, independente de como você vive, Deus já te abençoou. Deus já te abençoou com prosperidade, Deus já te abençoou com cura, Deus já te abençoou com riquezas, Deus já te abençoou com o ar que respira, com a inteligência que Ele te deu. E nós devemos adorar ao Senhor com aquilo que nós temos. Não só cantando músicas, que é um objeto, que é um instrumento de adoração, como também louvando ao Senhor com os nossos lábios, falando ao Senhor em salmos, hinos e cânticos espirituais. É ótimo também agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez, porque Ele é a fonte de vida. Ele é tudo o que existe de bom para nós. Mas existe algo também muito importante na nossa vida. Aqui em Provérbios diz: honra ao Senhor com os teus bens. Quando estamos falando sobre dízimos e ofertas, nós não estamos pedindo dinheiro para você, nós não estamos dizendo, olha, você precisa fazer isso, olha, você precisa pagar isso. Não, não. Você deve honrar ao Senhor. Você deve adorar ao Senhor. Ao entregar os seus dízimos e as suas ofertas, você está adorando a Ele. Como? Reconhecendo primeiro que Ele é que é a sua fonte. Ele, é dele que vem tudo o que você tem de bom, vem dele. E segundo, você está sendo grato a Ele por aquilo que Ele deu a você, por aquilo que Ele fez por você. E se tudo isso não fosse muito, Deus ainda considerou pouco e nos deu o seu melhor, que é a palavra. A palavra de Deus é o melhor de Deus para nós. A palavra que você está ouvindo, a palavra que chega ao seu lar, a palavra a qual você está se submetendo, é o melhor de Deus para que você viva uma vida em abundância. Então, nós temos esse período agora para te incentivar a honrar o Senhor com os seus dízimos e com as suas ofertas. A honrar a Deus com aquilo que você tem, com aquilo que Ele lhe deu. Uma certa vez, Jesus disse, você não pode servir a Deus ou às riquezas. Ele poderia dizer, você não pode servir a Deus ou ao diabo. Não, mas ele disse, ou você serve a Deus, ou você serve às riquezas. Mostrando que as riquezas podem ser um senhor na vida de uma pessoa. As riquezas podem mandar na vida das pessoas. As riquezas, elas podem definir até mesmo as suas decisões. Mas, na verdade, as nossas decisões nunca devem ser definidas pelo momento que estamos passando. Muito pelo contrário, somos nós que definimos o nosso comportamento nesses instantes, nesses momentos que estamos passando. Não importa que seja instante de fartura ou instante de necessidade. O importante é você estar sempre plantando, é você estar sempre semeando para que a colheita seja evidente na sua vida. É isso aí. Contribua, honre ao Senhor com seus dízimos e ofertas, honre ao Senhor com aquilo que você tem, e com certeza a colheita está chegando. É isso aí, prospere e avance. Deus, aleluia. Graça e paz, igreja linda, abençoada, bendita por Deus. Muito boa noite, quero agradecer a todos pela presença.
E quero agradecer ao meu pastor Johnson, a irmã Neide, Igreja Verbo da Vida Ceilândia, essa igreja abençoada. Gente, ó, tem um link aqui, tá? Inclusive dessa ministração, é só clicar e compartilhar. Vai compartilhando aí com seus amigos o que Deus vai trazer ao nosso coração hoje através dessa palavra bendita. E eu quero que vocês fiquem comigo nesse tempo e simbora. Vamos para mais uma ministração hoje, dessa noite. E o tema é certo que venceremos. E antes de começar essa ministração, eu só quero convidar vocês para a gente estar orando, né, agradecendo esse Deus maravilhoso, para que o que seja falado aqui seja a inspiração dele. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer. Obrigada, meu Senhor, pela tua palavra, que é viva e eficaz. Entregamos essa noite, entregamos a todos que estão nos assistindo e já te agradecemos pela tua graça, pelo teu favor, pela tua misericórdia, e louvado seja o teu nome. Nós te amamos, te desejamos e somos gratos a Ti, meu Senhor. Amém? Então, nós vamos começar hoje, nessa noite, e essa é a palavra que está ecoando no meu coração. É certo que venceremos. E essa palavra tem vindo muito forte por conta da situação, de todos os conflitos que todo mundo passa, e a voz que tem aqui dentro, ardendo dentro do meu coração, é que certo que venceremos. Se a gente entender isso, confessar isso, a vitória é certa. A gente precisa tomar uma decisão. Nós somos os que creem nesse Deus poderoso, ou nós somos os que creem nos gigantes que vão aparecendo na vida. É certo que os gigantes também sempre vão aparecer, é certo que as situações, as aflições, mas o nosso foco ele está direcionado em quem? A gente precisa ser do time de Deus, dos que confiam e confessam e ficam até o fim, crendo e confessando, e é certo que venceremos. E a palavra que eu tenho hoje, que vem no meu coração, família linda, é Números, e a gente vai correr um pouquinho, Números 13, no versículo 27. Olha só. E deram o seguinte relatório a Moisés. Preste atenção, porque nós vamos falar exatamente sobre relatório, sobre influência, sobre as pessoas que ficam trazendo notícias ruins dentro da sua própria casa, trazendo incredulidade para a sua mente, para a sua família, incredulidade usada aí através da rede social, através da televisão, dos canais. Em quem você vai acreditar? Nos gigantes ou em Deus? Você precisa decidir. E entrando na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura, aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus, vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. No versículo 30 fala assim: então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Aqui está falando de 12 espias. Eles foram enviados por Moisés para ir lá sondar a terra que Deus havia prometido para o povo. 12 pessoas, 10 enxergaram de uma forma, apenas 2 enxergaram da forma que Deus queria que eles enxergassem. Olha que coisa mais interessante. No versículo 23, eles falam assim, ó: quando chegaram ao vale de Ecol, cortaram um ramo da qual pendia um único cacho de uva. 2 deles carregavam o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho de uva que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Olha só que interessante, 12 pessoas foram para o mesmo lugar,
Passaram ali 40 dias em observação, mas 2 pessoas tiveram um olhar diferente dos 10. Um grupo teve uma visão, o outro grupo teve a outra visão. 2 pessoas enxergaram que as uvas eram grandes, que tinha figo, que tinha romã, que tinha leite, que as vacas lá elas eram tão fartas, tão leiteiras, tinha mel, tinha fartura, 2 pessoas conseguiram ver isso. 10. Olha só os que os 10 enxergaram. No versículo 31 fala assim: mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram a terra para o qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Olha só, 10 enxergavam que era o pequeno, que não poderiam lutar naquela terra, que aquela terra que Deus prometeu era impossível de conquistar, porque tinham muitos gigantes. Eles não conseguiam enxergar a prosperidade, a abundância que estava naquele lugar. Mas Caleb, diante da voz e desse relatório maldito, falou assim: Caleb fez o povo calar-se, cale-se perante Moisés e diz: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Essa foi uma resposta que Caleb deu, mas aí teve outra pessoa também que deu outra resposta fantástica. E Josué, aí aqui a gente está no versículo 5 do capítulo 14, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde há leite e mel com fartura. Só parando aqui, olha só. Se o Senhor se agradar de nós. Olha o conselho aí que Josué está dando ao povo. Ele estava reunido com o povo, ele passou os mesmos desafios que todos passaram, ele viu os mesmos milagres, os 10 também viram os mesmos milagres, o milagre de Deus protegendo do sol, o milagre de Deus protegendo do frio à noite, o maná diário, as cordonizas, todo o alimento, a água, Josué e Caleb, eles passaram as mesmas aflições no deserto e vivenciaram também os mesmos milagres. Mas os 2 decidiram acreditar até o final. Eles acreditavam em Deus. Mas tinha 10 que só traziam um relatório negativo, só murmuravam, só questionavam, só conseguiam enxergar o caos. E o pior, além de enxergar o caos, eles passavam isso adiante. Não é diferente de hoje. Hoje a gente tem a rede social, a gente tem a televisão, que as pessoas o tempo todo falando do caos, passando relatórios negativos. E a gente precisa decidir em que lado vai estar, dos que creem em Deus ou dos que creem nos relatórios negativos. A decisão sempre é nossa, assim como Josué e Caleb decidiu permanecer em fé na promessa de que Deus os levaria para essa terra. Os 10 espias, eles passaram um relatório negativo e influenciaram todo o povo a se manter descrente daquilo que Deus falava. Eles não acreditavam mais em Moisés, não acreditavam mais em Arão, eles discordavam da liderança, eles apontavam a liderança, eles viam Deus na nuvem descer e falar com Moisés, mas aquilo não traziam nenhuma reverência mais para eles. Eles perderam o conceito, perderam referência, perderam o temor a Deus e já não acreditavam que até aquela terra era para eles. Eles achavam que aquele Deus que os livrou da mão de Faraó, que o fez atravessar o Mar Vermelho, olha que coisa, é exatamente uma amnésia que acontece com o povo de Israel. Eles vivenciaram tudo isso, mas a amnésia vinha e eles esqueciam do que Deus tinha feito. E ao mesmo tempo passava a murmurar. Deus dava um alimento hoje, amanhã eles já estavam enjoados. A gente está enjoado desse alimento. E a gente quer isso, a gente quer aquilo. E o tempo todo murmurando e oprimindo
a liderança. Olha que coisa interessante. Eles faziam essas murmurações, eles estavam sempre insatisfeitos. E essa insatisfação eles levavam para Moisés e Arão, e eles traziam opressão sobre aquela liderança que Deus tinha colocado. E não importasse o que Deus fazia, não importasse o que Moisés falasse, a liderança eles estavam sempre contestando e tentando levantar alguém para tomar o lugar. Eles ficavam sempre tentando levantar alguém para adorar, alguém para tomar a liderança. Deus não era o suficiente. Não importasse o milagre que Deus fizesse, eles estavam murmurando. É tão interessante que no versículo 7 fala assim: Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jofené, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Engraçado, ele fala que é excelente. Os 10 também falaram: a terra é boa, mas tem gigante. Josué aqui, ele não fala que tem gigante. Josué tem o mesmo espírito como Davi. Davi nunca exaltou o gigante. Davi falava: quem é esse incircunciso? Quem é esse? E o que eu ganho para matar esse aí? O que eu ganho? O que está atrás disso daí? O que eu vou ser favorecido? Ele estava atrás, era de passar aquele desafio. Ele já tinha sido treinado no deserto. Ele já tinha sido treinado com as ovelhas. Ele já tinha sido treinado com o urso. Ele já tinha sido treinado com o leão. Nós, todo o tempo, estamos sendo treinados. Esse povo também, o povo de Israel também vinha sendo treinado. E eles conseguiam ver o milagre, a mão poderosa de Deus os levando. Mas, ao mesmo tempo, o espírito de murmuração tomava conta da boca deles. E eles começavam a falar incredulidade. E Josué, ele tinha essa consciência e essa responsabilidade de guardar o coração dele e falar aquilo que precisava falar. A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. Olha um dos conselhos de Josué: se o Senhor se agradar de nós. Quando tem um versículo que fala: buscar-me-ei e me acharei quando me buscar de todo o coração. E nós devemos buscar esse Deus de uma forma a agradá-lo, com orações, com louvor, com uma fidelidade, um amor. Não é mais um sacrifício como antigamente, mas um sacrifício de amor, um sacrifício de louvor, um coração reto, para que Ele... Olhe e fale isso aqui. Somente, olha só a resposta dele: somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo, o povo da terra, e não tenha medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fosse pão. Olha o que Deus fala de Josué, lá no versículo 24 do 14. Mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue, ele fala de Caleb e fala de Josué, desse espírito de servidão, esse espírito de obediência. Josué e Caleb, eles tinham esse espírito que era diferenciado, de ouvir e obedecer. Deus falou, assim eu creio. Deus falou, é certo que venceremos. E aí Josué fala: a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Olha o que ele cria. O Senhor está conosco. Eu gosto quando ele fala assim: nós os devoraremos como se fosse pão. Olha a fé de Josué. Nós os devoraremos, destruiremos como se fosse um pão. Olha a visão de uma única pessoa. E 10 falando: não, mas nós somos pequenos demais. Eles são gigantes, eles vão nos destruir. E essa é a visão de coragem. Todo o tempo Deus vem trazendo para nós, vem nos encorajando. Jesus sempre fala: tenham coragem, tenham fé, tenham coragem, tenham fé. Sempre essa conotação para que a gente seja fortalecido. E aqui, no versículo 37, ele fala assim: Deus já falando de quem dá um relatório negativo. Esses homens responsáveis por espalhar um relatório negativo sobre a terra morrerão subitamente de praga. Morrerão subitamente de praga perante o Senhor. Gente,
se identifica com essa situação de estar murmurando, de estar reclamando, de estar o tempo todo vendo desafios, é exatamente isso aqui que vai acontecer, é o desagradar a Deus. É certo que quem reclama e murmura morre no deserto. É certo que quem confia vence, como Caleb falou, subamos e tomamos posse. É certo que venceremos. Quem confia em Deus é certo que vencerá. Quem confia na incredulidade, quem confia na voz que está falando aí na televisão, gente, a voz de Deus não é a voz do mundo, isso é fato. A voz de Deus não é a voz do mundo, porque a maioria foi para a incredulidade e a maioria morreu no deserto. Tem um fato aqui tão interessante que como eles influenciaram, esses 10 influenciaram os líderes, influenciaram o povo, teve uma hora que a terra se abriu e engoliu mais de 250 deles que estavam murmurando, fora os outros que foram morrendo de praga, por conta da infidelidade do coração, por conta da incredulidade. O tempo todo, essa história do povo de Israel vai nos contando sobre crer e os que não creram. Os que creram entraram para a terra prometida, os que não creram morreram no deserto. E é exatamente aí que a gente precisa parar e definir onde eu estou, qual tem sido a minha posição de acreditar, não importa a situação, não importa o que a mídia está falando, não importa o que está acontecendo, mas eu vou com Deus até o fim e eu vou entrar. É certo que eu vencerei, é certo que esse tempo que está acontecendo agora é um tempo de promoção, é um tempo de crescimento, é um tempo do novo. Meu Deus, eu fui demitido, olha que oportunidade maravilhosa de agora eu de repente ir para uma área de me desenvolver e ser um empreendedor. É certo que tem muitos lugares aí para eu crescer, para eu prosperar. É certo que agora eu posso vencer em outras áreas. É certo agora que esse tempo que eu estou em casa é um tempo que eu posso aprender algo, é um tempo que eu posso aprender uma língua estrangeira. É certo que eu posso aprender mais sobre a palavra. É certo que eu posso ler aqueles livros que estão lá parados. E aí é exatamente isso que eu preciso definir. O que eu vou fazer nesse tempo em que o Senhor quer ministrar no meu coração. Tem algo poderoso para Deus ministrar nesse tempo agora. E a gente precisa estar muito atento aos nossos ouvidos e os nossos olhos. Porque é certo, Deus trouxe, Ele fala sobre esse espírito diferente, esse espírito divino de Josué e de Caleb. Indo lá para a história de José, a gente vê, né, toda a situação que Josué passou. É certo que também Josué teve a galera da incredulidade rondando ele. E era a própria família, os próprios irmãos não acreditavam nele. Josué é um sonhador e os irmãos, os incrédulos, que não acreditavam no sonho dele. E até o sonho de José se cumprir, ele passou por várias situações. Vários gigantes tiveram que ser derrotados para ele chegar até o posto de governador. E é interessante quando ele revela os sonhos a Faraó. É engraçado, né? Um presidiário, um ex-presidiário se torna governador, porque ele manteve a sua fé fervorosa e ele manteve o seu sonho em mente, confessando e acreditando e ajudando a quem estava à sua volta. Em tempo nenhum você vê José parado, o tempo todo ele estava ajudando as pessoas que estavam próximas dele. E é interessante que depois que ele revela, é o único que consegue revelar o sonho do próprio Faraó. O próprio Faraó olha para ele e diz assim: quem seria a pessoa certa para governar o Egito? Quem seria esse que tem esse espírito divino? Ele conseguiu, Faraó, conseguiu enxergar nele esse espírito divino. E a gente olha também para Davi. Davi o tempo todo ele ficava atrás da recompensa. Davi, ele sabia o que Deus tinha para ele. E Davi estava disposto a batalhar para chegar onde Deus já tinha falado para ele: Davi, você vai ser rei. E quando trouxe essa revelação, Davi ainda era um menino, mas ele acreditou nessa história. Ele era bem jovem quando ele acreditou. Tanto é que ele foi caçoado quando ele foi ali para a guerra, quando ele quis lutar. Ele não era o dos que estavam preparados. Ele não tinha nenhuma preparação como
como deveria ser a tropa de guerra ali, mas ele foi preparado nos campos, ele foi preparado com as ovelhas. Deus teve o tempo todo preparando. Talvez esse tempo que você está aqui, esse tempo agora, Deus já vem te preparando esse tempo todo para você tomar posse da sua terra agora. Agora é a hora de você crescer, agora é a hora de você prosperar, agora é a hora de entrar nessa terra. Por exemplo, essa terra da internet. Olha só que interessante, essa terra da internet, essa terra de que hoje muitas pessoas estão crescendo através de uma rede social, de uma câmera, pessoas que estavam aí, que não eram visíveis e fazem trabalhos incríveis e hoje estão crescendo e prosperando. Talvez esse seja o seu tempo, talvez a gente só precise olhar e começar a pegar novas ferramentas. Davi, para derrotar o gigante, ele usou uma ferramenta. Josué e Caleb, eles precisaram usar a fé e acreditar no que Deus estava falando. A todo tempo há mudança, há ferramentas, há situações que a gente precisa se remodelar. Mas é fato que venceremos, é certo que venceremos. E Deus me trouxe à memória. Eu fiz uma viagem uma vez e eu fui para os Estados Unidos e eu participei de um parque, eu fui brincar num parque, e aí eu fui no... Ai, meu Deus, como é que é? Um parque da Disney que você entra... Eu esqueci agora, estou tentando lembrar, do Harry Potter, exatamente. Então, tinha o castelo do Harry Potter e eu estava entusiasmada para ver, com muito medo, mas entusiasmada. Você sobe bem alto aquele castelo, vale a pena ir, maravilhoso. E quando eu entrei, tudo muito escuro, eles desligam a luz, colocam um cinto de segurança e você fica sentado numa cadeira. E daqui a pouco, quando eles começam a brincadeira, que eles ligam o brinquedo, é uma sensação de medo tão grande, uma sensação de que parece que vai morrer, o coração sai pela boca, e eu gritava muito, estava eu e minha amiga, e a minha amiga Mari, inclusive, a gente gritava muito, porque era desesperador, a sensação é de que estávamos caindo em um penhasco, era uma sensação terrível, e daqui a pouco a gente voltava e já estava em outro cenário, um cenário mais bonito, daqui a pouco outro cenário terrível, daqui a pouco um cenário mais bonito. E assim o coração, ele ia, né, ele faltava explodir. Daqui a pouco para tudo, desliga o brinquedo, nosso coração volta ao normal e era só uma sensação, era só uma brincadeira. Nós nem saímos do lugar, mas era aquela tecnologia fazia algo para a gente acreditar que aquilo era tão real, era tão verdadeiro. E assim eu percebo hoje o cenário que o inimigo traz. É como esse relatório dos espias. Né, é o cenário, você olha para o cenário, você pensa que aquilo ali é verdade, você pensa que aquilo ali é o fim, você pensa que aquilo ali não tem como progredir, como crescer, e daqui a pouco você observa que aquilo não passou de uma situação, de um momento, às vezes de uma brincadeira. Então, a gente tem que estar conectado, não às coisas que se veem, mas às coisas que não se veem. A gente tem que estar conectado ao que é eterno, o que Deus quer trazer nesse tempo. Agora é hora mais do que nunca de fazer reino. Eu tenho falado para Deus, Senhor, o que o Senhor quer fazer nesse tempo? Eu me disponho a promover. Eu já fui promotora, eu até falei com Deus isso. Eu me promovo a estar disposta a fazer o que o Senhor quer fazer nessa geração, nesse tempo. Qual é a palavra? Qual é o lugar? É a rede social? É o YouTube? Aonde o Senhor quer me usar? Então, é exatamente esse coração que a gente tem que trabalhar e falar como Josué e Caleb. É estar disposto a obedecer a ordem e, em momento nenhum, e ter uma consciência, e talvez essa seja a grande chave dessa história de Josué e Caleb. Quando Caleb fala, é certo que venceremos, eles não anulou aqui, eles não estavam imaginando que só tinha fruta, que só tinha leite, que só tinha mel, que é uma cidade. Não, eles tinham visto os gigantes, mas eles decidiram crer em Deus e não nos gigantes. E é exatamente essa visão que nós temos que ter. A visão de que, se eu estou com Deus, é certo que eu venço qualquer situação. E qual é a oportunidade que vai surgir agora? Qual é o momento? Eu preciso abrir a minha mente, a minha visão e enxergar quais são as oportunidades que virão agora. E eu preciso estar preparada para avançar nessa nova oportunidade. E olha só, falando em
em amnésia, o pessoal também que andava com Jesus, eles têm um versículo aqui que fala, acho que é Marcos 8, fala que os discípulos eles tinham acabado de participar de 2 grandes milagres. O milagre da multiplicação do pão. Então, no primeiro milagre, a gente lembra lá, Deus pega 5 pães e 2 peixinhos e faz uma multiplicação. E essa multiplicação alimenta mais de 5.000 pessoas. No outro milagre, Deus pega, são 7 pães e alguns peixinhos, e alimenta mais de 4.000 pessoas. Veja bem, os mesmos discípulos estavam com Jesus e viram esses 2 milagres. E é interessante que esses mesmos discípulos, na mesma hora, eles entraram num barco e levaram só um pãozinho. E eles estavam discutindo, Jesus estava falando de outra coisa com eles, e eles começaram a discutir. Jesus falou: o que vocês estão discutindo? E eles falaram: meu Senhor, é porque a gente está sem pão. Veja bem, eles andavam, meu Deus, eu fico pensando assim, é como se você andasse com o dono das melhores panificadoras do mundo, estava ali junto com você no seu barco. Você acabou de ver ele abastecer vários países, várias nações com alimento, com pão. E você está com esse provedor, com esse dono, com o maior, ali no mesmo barco. Mas a amnésia bateu ali na mente deles e eles esqueceram que o mesmo Senhor que tinha feito a multiplicação e alimentado uma multidão de 5.000, depois uma multidão de 4.000, era o mesmo Senhor que estava com eles. E eles tinham esquecido. E na mesma hora Jesus falou assim: vocês esqueceram que foi eu que fiz a multiplicação dos pães e vocês estão aí discutindo? Gente, pão para alimentar 12 pessoas. 12 pessoas. E Jesus, como assim? Eles já tinham esquecido do milagre. E é interessante, às vezes, essa percepção que a gente tem que ter. A gente está andando com Jesus, a gente está falando com Ele. A gente hoje tem um Consolador diferente de Josué e Caleb, diferente de Davi, diferente de José. Hoje nós temos o Espírito Santo habitando em nós, fazendo milagres, nos orientando. Quantos milagres nós vimos? E na mesma hora a gente esquece daquilo que o Senhor falou e começamos a falar incredulidade. Se a gente for olhar para trás, eu lembro da época do cruzeiro, quando a minha mãe foi fazer compra na feirinha e ela foi comprar, salvo engano, acho que era tomate. E aí o tomate estava valendo X cruzeiro. Na hora que ela pegou para colocar na sacola, aquilo dobrou, quase triplicou. E aí a gente ficava: meu Deus, e agora nós vamos morrer de fome? E agora? O que vai acontecer conosco? E a mesma situação. Deus trouxe provisão. Várias e várias situações. A gente lembra de uma vez que teve escassez lá em casa de alimento, e nós fomos num lugar para pedir alimento. E chegou lá também, não tinha alimento. E hoje eu lembro e falei: meu Deus, mas o que aconteceu? Deus proveu. Várias situações que aconteciam, minha mãe falava assim: Deus vai prover, apenas confia. E olha que minha mãe não era religiosa, não ia à igreja, nada. Ela simplesmente confessava, ela acreditava que Deus estaria guardando a nós e provendo alimento. E assim é conosco. Traga a sua memória. Minha pergunta é exatamente isso. Aliás, o meu pedido é esse: traga a sua memória. Quantas coisas Deus já fez por você? Quantos livramentos Deus já deu, quanta prosperidade Deus já deu, quantas portas o Senhor já abriu, quantos empregos, faculdade, viagem, quantas coisas você já fez, carro, quantas situações o Senhor já moveu. Não interessa. Assim como Davi, a gente tem que interessar a Deus. Qual é o gigante agora? De repente tem que fazer exatamente isso aqui, ó. Qual é o gigante agora? Colocar um sorriso no rosto, uma fé inabalável. Falei: Pai, e agora? Qual é o gigante que nós vamos enfrentar? Porque é exatamente esse coração de Josué e Caleb. Ele sabia que com Deus, olha, não tenham medo, olha só, mas o Senhor está conosco. Se o Senhor está conosco, já tem que fazer assim, ó. Deus, e agora? Qual é o gigante que nós vamos enfrentar? Qual é o gigante que você tem que enfrentar hoje? É certo que o Senhor está com você e é certo que você vai vencer. Não importa. Deus, qual é o gigante? Eu assisti uma série sobre os caras que vão atrás dos redemoinhos, tufões,
desses vulcões, eles vão atrás para ver o que acontece, porque eles querem filmar e querem sentir aquela adrenalina de saber como que funciona. Os grandes tufões, eles vão atrás, eles estão atrás daquela adrenalina, eles querem saber como que vai resolver aquilo e o que aquilo pode impactar e como que pode fazer para poder achar o ponto daquilo para baixar, para não ter destruição nas cidades. Olha só, é exatamente assim que a gente percebe, assim, Deus, não importa a situação, se o Senhor está comigo, eu vou junto com o Senhor. Eu lembro de uma ministração de Kenneth Hagin falando assim, que ele tinha uma doença incurável no sangue, e ele acreditava, e ele declarava sobre essa cura, e a cura vinha, e daqui a pouco a doença se manifestava, porque por algumas vezes ela vinha para se manifestar, e ele continuava declarando e acreditando na cura, e a cura vinha, e ele sempre falava, Senhor, não importa, eu vou com o Senhor até o fim. E é exatamente essa frase, eu vou com o Senhor até o fim. Assim como Josué e Caleb falam, é certo que venceremos. Não importa a situação, não importa o desafio, não importa o gigante, é certo que venceremos. Em Mateus 7:7, fala, deixa eu só procurar aqui. Ok. Mateus 7:7 fala assim, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Olha que interessante, antes do 7, o Senhor fala assim, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. E aqui no Mateus 6, ele fala sobre as preocupações da vida. Eu gosto muito disso aqui. Ó. Portanto, eu digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja em sua vida? Então, é exatamente isso. A gente não adianta ficar preocupado, não adianta murmurar. Na verdade, isso desagrada o coração de Deus. Se você voltar lá para Josué, para a mesma ministração, que ele fala assim, e esses homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra morrerão. E a pergunta é, ou a gente morre na incredulidade, ou crê nesse Deus que é maior que o gigante, que é maior que a situação, que é maior que qualquer situação. E Deus vem aqui em Josué 1:7 e fala, Josué 1:7, somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras desse livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. 3 conselhos aqui, ó. Falando para a gente meditar dia e noite, para ser bem-sucedido. Fala para a gente tão somente confiar que o nosso caminho a gente será muito próspero. E o Senhor fala, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Se o Senhor falou, seja forte e corajoso, é porque vai ter desafio no caminho. Não, e o desafio vem para todo, vem para o ímpio, vem para o não ímpio. A questão é em quem você tem crido, no gigante ou na incredulidade. Se cremos em Deus, é certo que venceremos. Se cremos em Deus, é certo que venceremos.
Quando eu ministro para os jovens, eu até falo, a gente tem que focar em não ser um crente mingau. O crente mingau é que ele vive chorando, vive abrindo berreiro, quer só tomar mamadeira e ficar quietinho ali como um bebê, né? O bebê você tem que fazer uma mamadeira quentinha e morninha e dá para ele dormir. E é assim, o bebê ele se cala exatamente nesse momento. Mas nós não somos como crianças, não somos como crentes mingau, nós somos corajosos como Josué. Essa fé inabalável num Deus Todo-Poderoso. Então, a minha pergunta é, em quem você tem crido? Né? Num Deus Todo-Poderoso ou no gigante? Então, fica aqui a palavra que é certo que venceremos. É certo que venceremos. E se você que está ouvindo aqui nessa noite e ainda não confessou Jesus como o seu único Senhor e Salvador, apenas creia e confesse que Ele é o único Senhor e Salvador da sua vida. E assim se fará. Deus abençoe. Tenha uma boa noite.